você continuar operando seu provedor exatamente da mesma forma como você opera hoje, lá no final de 2026, você vai ter crescido, vai ter andado de lado ou vai ser simplesmente mais uma estatística daquelas empresas que deixaram de existir? Nesse vídeo de hoje vamos deixar a nossa bola de cristal de lado e vamos falar sobre tendências para o ano de 2026, para você preparar seu provedor para que você consiga chegar lá no final do próximo ano tendo crescido bastante e tendo clientes cada vez mais satisfeitos. Nós vamos pegar essas tendências e separar ela em 4 blocos. No primeiro bloco vamos falar sobre infraestrutura, no segundo bloco vamos falar sobre segurança, no terceiro bloco vamos falar sobre a sua operação e no quarto bloco vamos falar sobre tendências para os seus negócios. Falando então sobre infraestrutura, o primeiro ponto que a gente vai falar é que PON não é somente GPON. Então você, se não está olhando já para as novas tecnologias que vão permitir você entregar cada vez mais banda lá para o seu usuário final, é hora de você começar a pensar nisso, porque os seus concorrentes já estão fazendo. Nós estamos falando de outras tecnologias como XGS-PON, XGPON, que vão permitir entregar até 10 gigabit lá para o seu assinante lá no final. Então, você tem que pensar, gente, qual o plano que eu vou criar para minhas OLTs. Vou continuar com o fabricante que eu trabalho hoje, quais outros fabricantes que eu posso colocar na minha rede, porque não adianta o dia que seus concorrentes todos estiverem entregando 10 GB, você começar a preocupar com isso. Então você já tem que começar a se planejar para ser capaz de, num futuro próximo, entregar essas bandas de altíssima capacidade. Recentemente fizemos um vídeo aqui no canal também falando sobre Wi-Fi 7. Então, quem ainda está pensando em Wi-Fi 5, em Wi-Fi 6, já está ficando por passado. Então, assim, cada vez mais é importante você entregar uma excelente experiência de Wi-Fi para o seu assinante. Então, já começa a olhar aí para um cliente que quer um plano premium, entregar para ele um Wi-Fi com mesh, já falando de Wi-Fi 7, já trazendo tudo isso, para mostrar que você está antenado e na ponta da tecnologia, sendo capaz de entregar a tecnologia mais moderna para o seu assinante. Porque senão também daqui a pouco seu concorrente começa a falar que todos os planos têm Wi-Fi 7 e você ainda está no Wi-Fi 5, no Wi-Fi 6, você vai acabar se embananando por aí. Outra coisa muito importante que tem a ver com a infraestrutura é baixa latência é estratégia. Então, imagino que no futuro vários provedores vão conseguir pegar esses POPs que eles têm, né, que não são muitos não são estruturados como data center, mas são POPs que são capazes de receber servidores, equipamentos. Então, vão existir uma série de coisas que precisam de latência muito baixa. Então você vai conseguir hospedar esses servidores aí na sua estrutura, desde que ela seja adequada, para você conseguir entregar para empresas, entregar para os seus assinantes experiências de baixa latência. Nós estamos falando, por exemplo, de óculos de realidade aumentada, óculos de realidade virtual, tudo isso requer uma latência muito baixa, porque quebra aquela magia para o seu assinante se ele virar para cá e demorar alguns milissegundos para renderizar aquilo no óculos dele. Então, essas coisas vão precisar de uma latência muito baixa. Então, é importante que você tenha POPs capazes de receber essas estruturas de baixa latência. E também procurar operadoras que vão conseguir entregar um link de baixa latência para te conectar todos os conteúdos com a melhor qualidade, com a menor latência possível. Já falando um pouco sobre segurança. Então, cada vez mais estamos vendo uma quantidade absurda de ataques da DDoS e os ataques têm aumentado em frequência, em quantidade de pacotes e em quantidade de bits. Né? A gente viu recentemente ataques passando assim da casa dos terabits, né? A gente teve um cliente que recebeu um ataque de 11 terabits por segundo recentemente. Então assim, é uma quantidade de tráfego absurda. Então é importantíssimo que você tenha não só algum fornecedor que consiga te ajudar no momento dos ataques, como você já tenha um playbook, né? Já tenha o que fazer no momento dos ataques. A gente fala muito sobre isso aqui no canal, né? Então é importante que você já tenha as respostas, já saiba o que fazer. Porque se você ficar sentado esperando os ataques começarem, já vai ser tarde demais, você vai perder tudo que você conquistou até hoje, né? E também tem um vídeo que a gente falou aqui no canal sobre os ataques. Você não precisa mais só se pensar em se proteger de tomar os ataques. Você precisa também se proteger a sua rede para evitar que os ataques sejam originados na sua rede e saiam para fora. Muita gente tá contendo os ataques somente na borda para fora, mas ele esquece, muitas vezes porque nem monitora, mas dentro da casa do assinante pode estar tendo uma saturação, os vários assinantes gerando um ataque pode estar saturando a sua estrutura PON, e é por isso que talvez o GPON lá com o seu 1.25 GB de upload pode estar com os dias contados,
né? Então é importante você ter todo esse monitoramento, porque os ataques não estão só vindo para você, eles estão sendo gerados em você, indo para fora. Então é importantíssimo que você tenha essa visibilidade e que esteja protegido, esteja realmente preocupado com essa questão dos ataques da DDoS. E não só falando somente dos ataques da DDoS, né? Por exemplo, os equipamentos, a quantidade de dispositivos IoT, né? Aqueles dispositivos inteligentes. Hoje você tem lá geladeira com televisão na porta, você tem uma série de sensores na casa dos assinantes que muitas vezes são equipamentos que não são atualizados. Então, eles são fontes de vulnerabilidade, podem ser fontes de ataques para a sua própria estrutura, a estrutura dentro da casa do assinante como da própria estrutura, porque tem muitos provedores que eles fazem a proteção de fora para dentro, mas eles esquecem que um assinante pode atacar a sua própria estrutura. Então, um dispositivo, por exemplo, um TV Box que esteja infectado, ele pode gerar um ataque para a sua própria estrutura, ou tentar gerar uma tentativa de invasão para a sua própria estrutura. Então, é muito importante você ter toda a sua estrutura monitorada, protegida e atualizada, como já falamos em outros vídeos aqui no canal. E é muito importante também que você tenha, então, olhando para esse ponto de vista da segurança, políticas de segurança bem estruturadas. Então nada daquela história de, por exemplo, um único login que todo mundo do NOC compartilha, porque chega no dia que essa senha se vazar ou acontecer algum problema, alguém acessar, por onde que ela vazou, o que aconteceu, você não vai saber. Então cada usuário tem que ter a sua própria senha, seu login pessoal. Se ele emprestou para um amigo, para um colega, acessa aí com o meu usuário e aconteceu algum problema, foi o colega que eu prestei. Não, não é. Se você emprestou, é uma responsabilidade sua. Se você emprestou, é sua culpa. Então você tem que ficar de olho nisso. É muito importante que a segurança, não vou olhar só de DDoS, mas olhar as credenciais de segurança, se os seus sistemas são robustos, se você não está, por exemplo, com as senhas todas salvas num arquivo lá, pode ser facilmente invadido um servidor seu e roubar daqueles arquivos que vai ter todos o acesso e deixar a sua rede completamente aberta e exposta para o mundo. Muito importante também você ter uma governança sobre os seus dados, né? Então, assim, ter os logs lá do seu CGNAT, tenha certeza que os logs estão funcionando, que os servidores têm espaço em disco suficiente para armazenar o log, porque tudo isso é uma segurança jurídica para o seu provedor. Então, você imagina que eu não estou fazendo os logs. Então, assim, cada vez mais, estão chegando, por exemplo, em 2026 é um ano de eleição, então vai ter muita pressão, por exemplo, para poder identificar os usuários, porque vai ter fake news, vai ter tudo isso. Então, se você não está salvando os logs e acontece algum incidente, a responsabilidade é sua, né? Então, você tem que ser capaz de ajudar os organismos de segurança a identificar quem são as pessoas que estão usando a internet para fins maliciosos. Então, tenha certeza que toda essa parte esteja segura, bem protegida, e também esteja com capacidade de dar a informação certa quando você precisar dela. Falando um pouco agora sobre a operação da sua rede. Então, assim, é fundamental que você tenha um monitoramento muito completo, né? Então, assim, se você não tem um monitoramento completo da sua rede, prepare esse monitoramento, tenha certeza que você tem. Então, assim, invista bastante em telemetria, em flow. A gente vê que muito provedor ainda não tem solução de flow, então acontece um tráfego muito diferente, ele fica vendido, ele só vê um pico lá no gráfico dele. Então, você tem que ser capaz de falar cada vez mais da onde que está vindo o tráfego, para onde ele está vindo o tráfego, porque isso vai te ajudar a planejar e preparar a sua rede para os desafios do futuro, né? Porque cada vez mais o tráfego está explodindo, está aumentando cada vez mais o tráfego, então você tem que estar preparado para poder saber para onde está indo. O tráfego está indo para tal lugar, então vale a pena, por exemplo, está indo muito tráfego para o Rio de Janeiro. Vale a pena buscar uma conexão para o Rio de Janeiro. O tráfego está indo muito para São Paulo e minha conexão para São Paulo não está legal. Eu estou recebendo tráfego que é de São Paulo para meus fornecedores de trânsito porque eu tenho gargalos para chegar em São Paulo. Então, as ferramentas de flow vão te ajudar a ter essa visibilidade. Então, para a gente daqui na OpenX, é um mantra. Assim, quanto mais informações a gente precisar, eu já quero ter elas. Então a gente, por exemplo, recentemente com esse advento dos ataques da DDoS ser originado nos provedores, a gente começou a fazer algumas coisas aqui internamente e os meninos estavam sem, meus técnicos estavam sem visibilidade. E depois eu falei para eles, cara, eu já estava coletando os dados, a gente só não tinha um dashboard pronto para isso, mas o dashboard está aqui, a gente tem um histórico dos últimos 6 meses de tudo isso que a gente já estava fazendo, ou seja, os dados já estavam sendo coletados, a gente só não estava olhando, né? Então, você ter os dados é a coisa mais importante, porque no passado, dado já vale ouro, olhando 2026, 2027 para o futuro, cada vez mais
ter os dados armazenados, vai ser um ativo muito importante para você e para sua operação. Outra coisa muito importante é que muitas ferramentas já estão começando a ter integração com inteligência artificial. Então é importante, por exemplo, a ferramenta de flow que a gente usa, o Kentik, ele já tem algumas coisas de inteligência artificial. Tem algum um pico ou alguma queda no gráfico, eu posso pedir para ele assim, o que aconteceu? Aí ele fala, provavelmente algum problema lá no Rio de Janeiro, porque o tráfego com origem na cidade do Rio de Janeiro que baixou. Então, ele já consegue me trazer esses insights. Então, já comece a olhar ferramentas que vão te ter o poder da inteligência artificial para te ajudar a apoiar as decisões. Uma coisa que eu tenho muito pé atrás é com deixar a inteligência artificial fazer coisas automaticamente, né? Com resposta 100% automática para muitas coisas. Então, isso eu tenho um pouco de pé atrás, mas a gente tem que começar a pensar que no futuro vai ser uma tendência. Então assim, como que eu funciono? Se eu sei que é uma tendência, eu já tenho que começar a olhar para isso, estudar isso, enxergar como isso vai encaixar no grande plano aqui da rede da OpenX, para que quando chegar a hora de implementar, a gente já sabe todos os riscos, todos os benefícios que a gente vai ter com esse tipo de tecnologia. Também é muito importante cada vez mais a gente ter automação na rede, porque as quantidades de prefixos, de configurações e etc. são cada vez maiores, então é muito fácil, por exemplo, você esquecer de configurar algum ponto da sua rede. Então aqui na rede da OpenX, a gente tem, por exemplo, algumas coisas que a gente já automatizou, por exemplo, a atualização dos prefixos, algumas questões, por exemplo, a parte lá do IRR, tudo isso é automatizado. Antigamente eram coisas que a gente tinha que fazer na mão. Então, se era coisa que a gente tinha que fazer na mão, ok, a gente fazia, mas fazia uma vez por semana, 2 vezes por semana, às vezes esquecia de fazer. Hoje não, é automatizado. Então, aquele negócio que chegamos a ter uma pessoa praticamente por conta disso, hoje ela é 100% automatizada, aquele técnico está disponível para ajudar a resolver os problemas do nosso cliente de consultoria, de trânsito IP. Então, liberou o técnico para fazer coisas mais produtivas do que simplesmente ficar fazendo a mesma coisa toda vez. É algo que a gente busca cada vez mais investir na nossa estrutura, é em automatizar as tarefas, porque para mim, algo que eu faço 2, 3, 4 vezes, tá errado. Quem é bom de repetir as coisas são os computadores e não os seres humanos. Os seres humanos têm que usar o cérebro para planejar novas coisas, para fazer novas coisas, para entender os cenários, melhorar a estrutura. Isso é algo que o ser humano vai fazer muito melhor do que ficar simplesmente igual um robozinho lá que fica todo dia fazendo a mesma coisa. Então, se é para fazer um robozinho, vamos usar a tecnologia para implementar um agente que vai ficar mantendo as coisas atualizadas para a gente. Temos visto também ferramentas que vão utilizar automação e inteligência artificial para fazer testes de rede, para fazer várias coisas nesse sentido. Então, é muito importante você já ficar de olho também, porque daqui a pouco o diagnóstico dos seus concorrentes vai ser muito mais rápido do que o seu. Por quê? Porque ele está usando ferramentas de IA lá na ponta que estão fazendo vários testes e trazendo para o ser humano já uma análise mais detalhada do que pode ser o problema, do que é fonte de problema. Você não tem que toda vez olhar lá nos hábitos, olhar aqueles 1 milhão de dashboard, olhar 1 milhão de sensor, olhar aquelas coisas, olhar os logs. Então vai te ajudar bastante a inteligência artificial para poder fazer esse tipo de análise. E no último bloco aqui vamos falar um pouco sobre o que eu enxergo por parte dos negócios, por causa do business dos provedores. O primeiro ponto que você tem que pensar é que para o cliente lá na ponta é a experiência que ele tem com você. Então a gente bate muito nessa tecla aqui no canal daquele atendimento que encanta. Então se você faz um atendimento que você se importa com o seu assinante, que você cumpre os prazos, que você faz uma instalação super rápida, que você tem uma internet de altíssima qualidade, dificilmente você vai perder aquele cliente para um provedor que tá entrando na cidade, ou para um concorrente que está fazendo alguma promoção maluca lá. Então você vai manter aquele cliente, porque no fim do dia, o que ele quer é isso. Eu acho que a internet no Brasil ela é muito barata pela qualidade que a gente oferece. Então o cliente vai prestar atenção na experiência que você fornece e vai valorizar isso cada vez mais. Então se você não investe em experiência, hoje, foque bastante nisso. Para 2026, um dos grandes diferenciais do seu provedor não é o plano, não é o valor do mega, é a experiência, o que você consegue entregar para ele. Outra tendência que eu vejo para 2026 e para os anos futuros é que o provedor ele vai acabar virando uma mini operadora para os clientes corporativos. Então, ele vai ser aquele cara que vai resolver tudo. Então, vai simplesmente instalar o link, você vai ser o cara que vai instalar o link e fazer outros serviços gerenciados para o cara. Vai botar um PABX para ele, vai configurar e vai manter o firewall dele. Porque se você entrega todos esses serviços, você não é só a internet. Você é um provedor de soluções para o seu cliente.
Então, se você entrega mais coisas para o seu cliente, dificilmente ele vai sair de você se aparecer um concorrente vendendo um link um pouco mais barato. Porque o concorrente é mais barato, mas ele não entrega o firewall, ou o firewall dele não funciona, ou o suporte dele não funciona, quando eu abro a chamada demora vários dias. Então, monte isso, para os seus clientes corporativos principalmente, monte a sua estrutura como se fosse uma mini operadora, aquele cara que vai entregar toda a solução de tecnologia para o seu cliente ali corporativo. Outro ponto que eu vejo muito importante, que eu observando assim ao longo dos últimos anos, é a questão do crescimento do mercado. A gente sabe que na época da pandemia, passando por uma época ali de vacas gordas, né? Tava muito fácil captar novos clientes. A gente sabe que não é a realidade hoje. Então, para você crescer hoje, tem dois caminhos, né? Um é você ter uma excelente qualidade, ter uma experiência do cliente, que você vai acabar conquistando o cliente que está insatisfeito com o que tem no mercado, não quer mais do mesmo, ele quer um provedor que é diferente. Então, para isso é importante você ter um marketing legal, você ter uma experiência de usuário legal, né? Ou a outra opção é você comprar outras operações aí na sua região, né? Então, você fazer um crescimento não orgânico. Então, para isso, o que eu vejo nesse mercado é que ainda temos bastante transações, né? Incorporações de outras operações. Mas o que eu tenho visto é que cada vez mais eles estão buscando operações grandes, porque temos muitos provedores que viraram operadoras, né, que já tem um maior porte, com 800, 1 milhão, mais de 1 milhão de assinantes, que esses estão capitalizados, porque eles receberam aportes, estão até negociados na bolsa, que eles têm comprado operação, mas eles não compram operação de 1.000 assinantes, de 2.000 assinantes, eles têm comprado operações de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, porque aquela corrida para chegar naquele número mágico de 1 milhão de assinantes. Então, é uma tendência. Então, assim, para o provedor pequeno, talvez é comprar um menorzinho, para daqui a pouco se preparar para isso. E é um caminho natural, pessoal. Eu sei que tem muita gente que adora o provedor, mas ou você compra e cresce, ou você prepara para alguém te comprar a sua operação. É um caminho normal. A empresa, ela existe, ou ela vai acabar, vai à falência, ou ela vai ser herdada pelos seus filhos, ela vai continuar tocando um negócio, ou ela vai ser vendida. Não tem outro caminho. Então, você tem que preparar a sua rede para um desses cenários. E é um negócio. Se você criou uma empresa, ela tem um valor que alguém está disposto a comprar, é algo legal. Mas o que eu vejo é que cada vez mais as transações vão ser maiores. Vai ter talvez fusões dessas grandes operadoras, né? Talvez um grupo como Vivo, como a Telefônica Vivo ou Claro, começando a comprar algum desses provedores que já tem um volume mais relevante no mercado. Eu acho que é algo que a gente deve começar a ver em 2026, 2027, esse tipo de transação entre essas operadoras muito grandes sendo compradas ou incorporadas por uma incumbent, né? Uma dessas operadoras de longa data que a gente tem no mercado. Outro ponto que é muito importante vocês começarem a analisar do ponto de vista de negócio é fazer alianças estratégicas. É um negócio que eu vejo que é muito legal nesse mercado, mas que tem que ser explorado ativamente. Então, por exemplo, você tem um concorrente aí, mas vocês conseguem chegar numa outra cidade, ou você tem um link de fibra que você não precisa construir redundância, seria caro, mas o seu concorrente tem. Faz uma aliança estratégica com ele. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente contratou uma rede de fibra ótica aqui em São Paulo, mas quando a gente foi acender, a gente arrumou parceiros, porque foi muito legal, porque conseguimos iniciar aquilo com uma capacidade muito maior e eu reduzi bastante o meu custo operacional, porque em vez de eu pegar e pagar aquela conta sozinha, eu dividi com outras empresas aquela conta mensal. Então, foi um projeto excelente. Então, é algo que para 2026 você precisa buscar aí na sua operação. Realmente fazer alianças estratégicas e parar de enxergar o provedor regional como concorrente. Tem que enxergar ele como um aliado, porque para mim os grandes concorrentes são as grandes operadoras, né? E a gente está falando de grandes operadoras não só como Vivo, Claro, mas agora a gente já tem provedores que tem mais de 1 milhão de assinantes. Então enxerga esses caras como seus concorrentes. Aquele cara que tem 20 mil, 30 mil, 50 mil, talvez você consiga fazer negócios com ele e vou ter benefício mútuo para os dois lados. Então é algo muito importante e para mim é uma tendência que tem que ser buscada fortemente aí para 2026. E outra ponto de vista que tem a ver com o negócio, que é a parte de gestão de pessoas, né? Então, assim, tá cada vez mais difícil você achar bons técnicos, né? Então, um dos motivos até que a gente tem esse canal é para dar munição, dar ferramenta para sua equipe técnica, para instigar eles a buscar conhecimento cada vez mais. Então, você precisa ter processos bem definidos, tem que ter uma equipe muito bem treinada e sempre na vanguarda, porque muitas vezes, se o técnico fica lá só no dia a dia resolvendo o problema, ele não consegue tirar a cara ali de dentro do monitor
e enxergar o mundo lá fora, as novas tecnologias que estão surgindo, e daqui a pouco, se a sua equipe não se desenvolve, você é engolido por uma nova tecnologia, uma nova tendência que vai surgir por aí. Agora me diz aí, comenta aqui embaixo, qual dessas tendências que a gente falou nesse vídeo que você já está vendo aí acontecer hoje aí na sua região, hoje aí no seu provedor, e também fala aí qual dessas tendências que eu falei aqui que você acha que é chute, que é algo que não vai acontecer por agora, que vai acontecer só no futuro. E podem contar que 2026 seguiremos juntos aqui no canal, toda quarta-feira tem vídeo novo. Um grande abraço e um ótimo 2026 para vocês.